Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a prof vai trabalhar com vocês os desenhos com luz, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho a história também da fotografia, né? Então, a palavra fotografia, ela vem do grego phos, tá? Que quer dizer luz, e graphen, que significa estilo pincel. Isso já nos dá uma boa dica de como são produzidas imagens. Então, nós precisamos de luz, né? Incide, quando a luz incide sobre um material sensível e ela desenha nele a cena escolhida pelo fotógrafo. Então, o fotógrafo escolhe a cena, fotografa e sobre o papel sai o desenho, né? A fotografia. É o que acontece quando usamos a câmera analógica. Ao pressionarmos o botão para tirar a foto, um pequeno orifício, né, diafragma, se abre por microsegundos, deixando a luz passar e atingir o filme. Em contato com os sais de prata presentes no filme, a luz grava nele a cena retratada. Isso acontece nas câmeras analógicas, né? Então, aquelas câmeras que tem o filme, né, que antigamente a gente usava muito. As câmeras com o filme, que depois a gente levava lá para revelar, né? Hoje em dia, a gente já nem usa mais nem as câmeras digitais, né? Que a prof já vai falar agora. Então, as câmeras digitais, então, elas contam com uma tecnologia que transforma as imagens captadas em sinais digitais, armazenando-as em cartões de memória. Aqui, quando a gente usa as câmeras digitais. Hoje em dia, a gente usa muito o celular, né? Que está muito na nossa mão. Sempre está na nossa mão e sempre é o mais fácil. Por isso, as empresas de tecnologia estão avançando tanto para que os celulares, as câmeras dos celulares se aproximem cada vez mais da realidade, né? Então, as câmeras cada vez, o celular, os mais modernos, vêm cada vez com a câmera melhor, que é para se aproximar cada vez da realidade. Um retrato da realidade. Então, a fotografia, ela nasceu através de um experimento químico e também matemático, iniciado pelo francês Joseph Nicéphore Niépce, em 1793. Mas ele só conseguiu obter a primeira imagem fotográfica permanente em 1826, aos seus 57 anos. Então, vejam como demorou, né? Em 1793, ele iniciou, né, esse processo. E depois, só em 1826, é que ele conseguiu, né, em um processo que seria aprimorado depois pelo jovem Jacques Daguerre, que ele aprimorou esse processo da fotografia. Reproduzir a realidade sempre foi um desafio para artistas visuais de diversas épocas. Sempre foi um desafio. Sempre quiseram chegar muito próximo da realidade. E é um desafio, né? A gente retratar a realidade através de uma foto, de um papel, de uma pintura, é um desafio. No período do Renascimento, entre os séculos XV e XVII, ou seja, bem antes da invenção da fotografia, os pintores desenvolveram uma série de técnicas com esse objetivo, que usam até hoje. Então, antes da fotografia, antes das câmeras, né? Lá no século XV e XVII, qual que era a fotografia da época? As pinturas, né? Então, as pessoas se organizavam, né, queriam retratar algum momento, né, queriam ter uma lembrança, uma fotografia sua. Então, elas se organizavam, o pintor vinha, fazia sua pintura e tinha lá o seu quadro, como uma fotografia da época, né? Então, isso começou com os pintores. Essas técnicas, elas são usadas até hoje, tá? Então, aqui a gente vai ver algumas imagens. Então, vocês vão observar as imagens e vocês vão observar alguns detalhes que nós temos aqui, tá? Nessa primeira imagem aqui, nós temos
a riqueza de detalhes do quê? A paisagem, né? O colar, o cabelo, né? Ela não é uma fotografia tirada de frente, né? Ela é de lado, mas já é um começo, né? Onde eles começaram a pintar. E aqui nós temos a obra Lebre Jovem. Olhem a riqueza de detalhes aqui, já é mais, né, rica em detalhes do que a outra. Prestem atenção nos detalhes do pelo, né, aqui, do bigode, das unhas, né, da orelha, né. Então, aqui a gente percebe como evoluiu, né. Essa obra aqui é de 1502, então a gente percebe a diferença porque essa aqui é mais nova, né. Essa é de 1465. Então, com o passar do tempo, eles só foram melhorando, aprimorando. Aqui é um retrato, como a professora falou. Então, eles, né, os pintores vinham e pintavam as obras e tinham um retrato. Aqui representa isso, né, um retrato da pessoa. Retrato de um homem, o chamado jovem inglês, de 1525. Então, essa é mais nova do que essa aqui da lebre. Vocês já conseguem perceber também uma diferença, né? O detalhe da barba, o detalhe do olho, do cabelo, né? Então, aqui a gente já consegue ver que foi só evoluindo. Depois, vocês têm uma atividade que a prof quer que vocês façam. Então, vocês vão refletir sobre os elementos de cada pintura que vocês viram, tá? Que foram bastante detalhados pelos artistas de maneira quase fotográfica, né? Ainda não é fotográfica, quase, porque são pinturas. Vocês vão anotar no caderno de vocês o que vocês viram, né? Quais foram os detalhes que vocês perceberam, além desses que a prof falou. Quais foram os detalhes que vocês puderam perceber, né? Nessa evolução até chegar aqui, né? Até chegar nessa obra que nós vimos aqui de 1525. Vocês vão anotar e vão fotografar para a prof, né? Qual que foram os detalhes que vocês perceberam. Depois, vocês vão fazer essa atividade aqui da página 7, tá? Vocês também vão analisar essas duas pinturas que tem aqui. Compare as pinturas a seguir, observando suas semelhanças e diferenças. Ambas representam uma cena bíblica, a última ceia de Jesus Cristo. A primeira imagem ela foi produzida durante a Idade Média. Já a segunda insere-se no contexto da arte renascentista. Então, aqui vocês já vão perceber. Então, na Idade Média, essa aqui da Idade Média, e essa aqui no período renascentista. É a mesma cena, né? A última ceia. Mas vocês vão ver claramente os detalhes, né? Muita diferença. Aqui tem detalhes também. Temos detalhes do tecido, né? Detalhes dos utensílios em cima da mesa, né? Mas aqui a gente consegue ver com mais detalhes, né? As dobras, né, do tecido aqui, ó, como que ele fica aqui os tecidos, as pernas, né? Os pés, até o cachorro deitado ali, né? Então, aqui a gente consegue ver com mais detalhes, com mais riqueza. Então, a gente consegue ver que só foi evoluindo. Aí, vocês vão associar, né, as afirmativas a seguir. Então, vocês vão olhar aqui, né, as afirmativas e vão ver qual que é que está se referindo. Os objetos em cima da mesa aparecem planos e achatados, né? Qual que é? Então, se refere à imagem A ou B. Vocês vão colocar aqui. Vocês vão fotografar e enviar para a prof, tá? E tem outra atividade que vocês vão fazer também, que vocês podem fazer um autorretrato, né? Então, aqui a gente trabalhou o retrato e vocês vão fazer um autorretrato de vocês, tá? Também vão fazer um autorretrato, vão fazer uma pintura e vão me enviar, tá? Podem me enviar pelo aplicativo do Positivo On, certo? Essa é a nossa aula da semana, tá? Tenha uma boa semana e até semana que vem, tá?